Ok. Boa tarde, então, a todos. Sejam muito bem-vindos à nossa Comissão de Direito de Energia da OAB Subseção de Contagem. Eu sou a Luana Riquelme, conduzo os trabalhos da comissão, né? E eu gostaria de agradecer imensamente ao Dr. Sanders, que está aqui conosco presente, ele que é presidente da comissão da OAB Subseção Contagem, também o Dr. Rogério, que está aqui conosco, que é o diretor de todas as nossas comissões, né? Eu queria agradecer a oportunidade da OAB em trazermos, né, uma comissão, um assunto tão relevante, tão atual, tão importante para a nossa sociedade, né, e termos aqui a oportunidade de trazer pessoas, né, que têm conhecimento aprofundado e discutirmos, né, assuntos realmente impactantes para o futuro. Doutor Sanders, inspiração. À vontade. Boa tarde a todos. É um grande prazer, uma grande honra participar deste momento aqui com todos vocês. Agradecer o André e a Bárbara aí por ter aceito o convite da Luana e participar conosco, compartilhar conhecimento conosco, né, aqui na OAB de Subseção de Contagem. Nosso secretário-geral, doutor Rogério Lisboa, que coordena com muita maestria aí as comissões da OAB Contagem. Somos mais de 51 comissões aqui, né, advogados participativos em cada comissão da subseção de contagem, e tenho certeza que a partir do momento que iniciamos as transmissões online da subseção de contagem, né, devido à pandemia, nós não estamos aqui somente transmitindo para os advogados de contagem, mas transmitindo aqui para todo o Brasil, e tem eventos aqui que tem colegas aí, né, Rogério, de fora do país participando conosco também. Tenho certeza que este evento será mais um evento de sucesso, organizado aí pela Luana, que tem se dedicado também com a Comissão de Direito de Energia. E é um tema muito caro para todos nós, né, não só para nós aqui, enquanto advogados, mas creio que para o mundo como um todo, né, a questão da energia. Nós temos vivido aí momentos não só de hoje, mas viemos passando por momentos em relação à energia. Essas discussões são amplas e certamente o André e a Bárbara já são profissionais aí de longa data dentro do tema, né? E para nós pode ser até uma novidade, Luana, não para você, mas para nós, né, que não lidamos tão bem com o tema, para um cidadão comum pode ser uma novidade, mas para eles e quem realmente reflete e preocupa com o tema, é uma situação que não nos permeia desde hoje. Então, eu desejo a todos aí um brilhante evento e tenho certeza que irá nos engrandecer muito, enquanto pessoas e enquanto profissionais da área do direito. Então, um bom evento para todos nós nesse dia de hoje. Obrigada, doutor Sanders, pelas considerações. Eu queria dizer que eu vou deixar os meus contatos no chat, né, durante o evento. Qualquer dúvida que vocês tenham, eu vou pedir para deixar o microfone no mudo, né, e à medida que as dúvidas forem surgindo, podem deixar lá, a gente vai ter uns 10 minutinhos no final, ou se não tiver, a gente encaminha as dúvidas para os participantes, ou tenta solucionar de algum modo. Como eu disse também no início, essa reunião está sendo gravada e ela vai estar disponível no YouTube, no canal da OAB Contagem. Bom, passadas as considerações iniciais, eu queria dizer que a nossa comissão tem um orgulho imenso e uma honra de receber hoje duas pessoas que são personalidades na área de energia, né? No caso da Bárbara, inclusive, recentemente recebeu um prêmio, uma premiação de ser uma das pessoas mais influentes, uma das 100 pessoas mais influentes da última década na área de energia. Bárbara, parabéns pelo seu trabalho, né? Você que se dedica diuturnamente, né, a esse tema também tão relevante, como nós né, voltamos aqui a dizer. Você também que sempre diz que é apaixonada pelo setor elétrico, a gente sente isso em todas as suas apresentações, né, na paixão com que você se dedica realmente ao seu trabalho. A Bárbara também é vice-presidente da AB Solar, né, uma associação extremamente importante, relevante, atuante, né, além também de ser CEO de uma consultoria de negócios e jurídica também.
A Bárbara tem curso, inclusive foi sua aluna no Masterclass, então é com grande prazer que eu te recebo aqui hoje. E André, igualmente, você também, né, para todos nós, é um engenheiro extremamente atuante, ocupou cargos relevantes na Siemens, na Petrobras, é sócio fundador, né, e também diretor das operações da Genix Solar Power, né, a Genix que está entre as 10 distribuidoras, as maiores distribuidoras do Brasil, em produtos fotovoltaicos. Então, nós estamos aqui com duas pessoas, né, extremamente qualificadas, embora o assunto seja novo, eu sei que não é a especialidade do André, né, mas eu sei que ele tem competência técnica para nos dizer aí um pouquinho sobre tudo relacionado à questão do hidrogênio. Eu vou aproveitar aqui a oportunidade, antes de passar a palavra para eles, para fazer um overview bem rápido da situação toda que nos afeta. Deixa eu só colocar a nossa apresentação. Vocês me falem, que vocês estão vendo. Propostas de unidade regional em que o Estado não só é cotitular do serviço, coisa que ele deveria ser quando se trata de... Tem alguém com isso. Microrregião. Também na unidade regional o Estado tem se apresentado. Isso, por favor, colocar no mute. Rapidamente, vamos passar aqui, né, a questão do hidrogênio verde, por que nós escolhemos esse tema hoje para debater na nossa comissão. Eu acho que não é novidade para ninguém, né, o aquecimento global que nós estamos vivendo, sentindo na pele. Nós temos aí notícias, buscas aqui recentes que eu fiz antes mesmo dessa reunião, pelo mundo, a gente vê, né, notícias realmente muito recentes, o nosso próprio ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, relacionando a crise hídrica dos últimos 91 anos, a pior, né, que nós estamos passando, as mudanças climáticas. Nós também, né, estamos vendo eventos, tempestades, né, pela Alemanha. Então, realmente, todo mundo vem sofrendo. Notícia também extremamente atual. O calor extremo no hemisfério norte, né? A gente está vendo o Canadá, os Estados Unidos sofrendo com forte calor, temperaturas registradas acima de 50 graus Celsius. No Japão, de outro lado, também inundação, né? Na notícia aqui da própria CNN, tsunami de lama, de 2 semanas atrás. O Iraque também vem sofrendo com, né, calor excessivo, acima de 50 graus, falta, inclusive, de eletricidade. Como eu disse, os Estados Unidos, né, notícia recente também, incêndios acontecendo. Enfim, é uma situação, né, realmente complicada. Quando a gente se pergunta, né, qual que é a causa disso, me remete até aos nossos bancos de escola, né, o assunto não é novo, a gente estuda esse assunto há muitos anos, inclusive, as questões técnicas todas atreladas, né, a este assunto, elas ficam muito evidentes agora, mas nós sabemos, né, que os gases do efeito estufa, embora sejam um evento natural, né, de regulação da temperatura da Terra, e até, inclusive, é o que nos mantém vivos e permite, né, toda a própria vida nossa, a gente sabe o quanto as emissões, né, exageradas de nós, seres humanos, queimadas, processos industriais, combustíveis fósseis, né, carbono, com a emissão exagerada de gás carbônico, como tudo isso tem contribuído, né, para o aumento da temperatura na Terra e como tudo isso nos afeta, né? Então, a questão, ela realmente não é nova, é previsível, já era previsível que isso tudo acontecesse, né, se os planos de ações não fossem cumpridos, se as metas, né, que os países têm aí, até na COP21, quando teve o Acordo de Paris, tivemos, né, muitos signatários, mas depois disso alguns países retrocederam, saíram, voltaram, o próprio Brasil, né, acabou não retrocedendo um pouquinho nas metas iniciais que tinha estabelecido. Então, a gente, desde de longa data, né, vê esse assunto sendo tratado. Nessa COP21, inclusive, muito rapidamente falando, né, quando houve o Acordo de Paris, foi encomendado aí ao IPCC, que é o painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, que envolve diversos cientistas de várias áreas, né, aqui como colocado, são vários grupos de trabalho. Esses cientistas reunidos, eles apresentaram em 2018, anos depois, após a solicitação, porque, de fato, os estudos são longos, né? Eles apresentaram, então, um relatório, que é conhecido como relatório de 1,5 grau,
e nele, lá na COP21, né, queria-se saber duas perguntas que até então estavam meio ainda sem objetividade, né? O que pode acontecer se passar de 2 graus e o que é possível, né? É possível ficar bem abaixo de 2 graus? Então, só um instantinho, só admitir. Então, nesse relatório de 1,5 graus, né, ele está disponível em todas as línguas, eu posso deixar até o link aqui, extremamente importante, né, e rico a leitura dele para nós compreendermos tudo que lá é dito e colocado. Nesse relatório existem vários gráficos, mas a gente pode perceber por esse aqui como os níveis pré-industriais, que eles consideram no relatório como nível 0, né, como esses níveis eles subiram, como a temperatura subiu, e subiu muito rapidamente, principalmente nas últimas décadas, né? E aí eles fazem uma projeção de como seria essa temperatura se nada for feito. Está refazendo geometria em função de premissa, e aí a gente tem que considerar mais um pouco. Mas aí, gente, também eu acho que 3 workshop mostra o que tem e fica de próximos passos, para revisar o negócio, entendeu? Porque senão também a gente não sai mais nada. Já startou a convocação, eu acho que é mais assim, quem vai apresentar está confortável de apresentar o que tem atualizado e o que não tem atualizado. Então, o que nós vemos aqui, né, uma elevação da temperatura e uma projeção também muito alta dessa elevação, se nada for feito. Então, isso nos dizia o relatório. Ainda, né, esse relatório ele traz o nível de risco que pode ter se a Terra chegar a 2 graus ou se ela, né, parasse ali em 1,5 graus. E aí a gente percebe pelo relatório que ali nas linhas roxas, né, seria a situação mais grave. A gente teria, né, a perda de habitats naturais, de espécies, a diminuição de calotas polares, o aumento do nível do mar, entre outros. A própria ONG WWF, né, ela traça nesse relatório um holográfico muito interessante, aqui só destacando rapidamente, depois a apresentação pode ficar disponível para quem quiser. Quando a gente fala de disponibilidade de água, por exemplo, aqui no meio, a gente tem, se a temperatura da Terra chegar a 1,5 graus, 350 milhões de moradores, né, na cidade serão afetados por secas severas até 2100. E se a temperatura chegar, né, a 2, 410 milhões. Então, os números são muito assustadores, né, e a gente realmente pensa no nosso futuro. Aqui eu trouxe também um link da NASA. A NASA, ela, né, também contribui para esses estudos com os satélites, e ela fez uma marcação aqui ano a ano, desde o nível pré-industrial, que seria até 2018, quando esse relatório saiu, da linha, né, da curva de temperatura, tanto da média estratosfera, que seria né, as camadas mais internas da Terra, quanto a parte superficial, o calor dos oceanos, e o volume, né, das geleiras, seria isso. Então, a gente percebe que no nível da estratosfera e da baixa estratosfera, da média e da alta, a gente tem, ao mesmo tempo em que tem um aumento da temperatura, né, na superfície, a gente tem uma queda da temperatura, né, nesses níveis mais inferiores. Então, e o que nós podemos perceber também por esse gráfico aqui é que, de fato, várias geleiras já derreteram, né? Essa a conclusão que se chega, né, dessa linha do tempo, é que a ação humana, né, especialmente a concentração dos gases de efeito estufa, esgotamento do ozônio, eles têm uma afetação muito direta, né, em tudo isso. Aqui também, quando a gente fala dos setores econômicos, né, que mais estão relacionados a essa emissão dos gases de efeito estufa, e também relacionando aqui um pouco já o que nós vamos tratar, né, no caso do transporte, mas nós temos o transporte representando 14%, nós temos a indústria com 21%, a agricultura, né, a parte, a gente sabe, de fertilizantes, a parte também da pecuária em si, né, com esse agravamento, 24%, eletricidade e aquecimento, 25%. Então, nós temos aqui os principais setores, né, e o que a gente vai buscar aqui trazer um pouquinho é também como o Brasil
está enxergando isso, né? Como nós vamos passar aí adiante. E as alternativas, né? Quando a gente pensa como seriam essas alternativas. O hidrogênio verde, que é o que nós vamos trazer aqui agora, em substituição aí, principalmente aos combustíveis fósseis, né, que os nossos convidados vão falar, mas a gente percebe muito claramente como as empresas hoje em dia estão engajadas. E aí, quando a gente fala de empresa, a gente remete também aos grandes investidores que estão na Bolsa. Nesse gráfico aqui, a gente percebe como evoluiu, né, a questão do ESG, como obrigação das empresas na hora de contratar, de se portar, né, como indicadores, inclusive, para grandes bancos, fundos de investimento, né, para isso tudo trazer segurança. E claro que o pano de fundo disso tudo é o agravamento dessa situação, né, como nós colocamos. O hidrogênio vem, sim, como uma alternativa, como nós vamos ponderar. E só para a gente finalizar, passando esse giro rápido, né, o Brasil, como nós vamos ver, tem já uma estratégia, embora seja ainda uma, né, ideia inicial, mas a gente percebe que o assunto, né, não é novo em outros países. Estados Unidos, desde 2002, já tem uma visão lançada sobre o hidrogênio, inclusive altos investimentos. O Japão, do mesmo modo, desde 2019. A Austrália também já tem uma estratégia lançada, a Coreia do Sul, da mesma forma. A Arábia Saudita, que tem grandes reservas de petróleo, igualmente, né, tem investimentos na área de hidrogênio. A França já também avançada, com plantas de hidrogênio muito grandes, investimentos do próprio governo e do setor privado. A Alemanha, do mesmo modo, né, inclusive a Alemanha tem um projeto muito grande com o Brasil, uma intenção, né, de exportação, inclusive para esse país. Portugal, Holanda, petrolífera, né, como está aqui a Shell. É impressionante o tamanho da planta de hidrogênio da Shell. Depois vocês busquem, né, quem tiver curiosidade, e ver uma planta já funcionando de hidrogênio. O Chile, né, na América do Sul, foi um dos primeiros que aparentemente encabeçou. E aqui, por fim, então, o Brasil, e é o tema, né, que hoje nós vamos tratar, conhecer, que é a estratégia brasileira para o hidrogênio e como é a fonte solar nesse processo. Eu passo a palavra, então, para o André, né? O André vai começar a apresentação e, na sequência, a Bárbara. Podemos. Bom, primeiro, boa tarde a todos. Muito obrigado por estarem aqui. Como a Luana muito bem disse, eu sou bem especialista em solar, mas quero agradecer aqui pela oportunidade de falar de hidrogênio. Mas não vou deixar de puxar aqui um pouquinho a sardinha para o solar quando eu puder. Eu fiz uma apresentação para a gente falar rapidamente aqui sobre esse hidrogênio verde. O hidrogênio, como o nome diz, né, verde, justamente porque ele é renovável. E acabei descobrindo que o hidrogênio é uma das formas que você consegue transformar tipos de energias renováveis em qualquer outro tipo de energia, né? Seja ela elétrica, motor, combustão, o que for, ele é muito bem colocado. E é uma das poucas formas de energia que é completamente renovável, com poluição zero. É uma das grandes vantagens do hidrogênio. E aqui tem um circuito, né? Foi feito um circuito, a fonte ANREL, do hidrogênio verde. O que acontece com o hidrogênio? Ele pode vir da biomassa, que não é considerado verde, sim um verde musgo, né? Mas a gente está falando justamente desse daqui, do eólico e do solar, né? Porque são fontes renováveis, elas vêm como o nome diz ali, do sol e do vento, e ali não se tem o hidrogênio, certo? Mas passa pelo processo de eletrólise, através de um eletrolisador, e aí sim sai-se o hidrogênio. Esse hidrogênio pode ser armazenado, e a partir daqui você tem uma infinidade de aplicação do hidrogênio que eu vou falar um pouco mais para frente. Mas, já mostrando aqui no infográfico, já dá para ver que tem aqui de transportes, aqui tem um carro desenhado, mas avião, ônibus, inclusive, falando em caminhão, tem a própria Mercedes, já tem o protótipo em funcionamento do caminhão movido a hidrogênio. Aqui em São Paulo, no interior de São Paulo, temos ônibus de transporte público movido a hidrogênio também. Até uma curiosidade, o primeiro ônibus custou $1 milhão.
né? Mas é $1 milhão que você não tem problema pulmonar, respiratório, quando ele anda aí pelas ruas. Vale a pena o valor. Ele chega a assustar, né, quando fala $1 milhão, mas os custos começam a cair drasticamente, justamente devido à fonte de energia renovável, que também vem caindo ao longo dos anos, né? Essa daqui, solar, principalmente, eu posso falar com propriedade, ela despencou muito nos últimos 10 anos e continua ainda a cair, né? Vai se adequando ao mercado. E aí sim ele pode se misturar com outras, pode colocar aqui para a rede elétrica, muitas coisas que dá para ser feito com ele. E aqui, esse aqui é o circuito de hidrogênio verde, certo? Esse aqui é a estratégia de hidrogênio do Chile. Né? O Chile, como a Luana falou, já é um país que já declarou aí o desenvolvimento do hidrogênio, é um pioneiro aí do solar e também já tem apostado muito no hidrogênio. Então, qual que é a condição dele? Transformar qualquer energia limpa em hidrogênio, através da eletrólise. E aí, dali, ela vai ser aproveitado o hidrogênio para a indústria, aço até interessante, siderúrgicas aqui no Brasil. Eu conheço pelo menos uma que usa o coque, né? O coque é o carvão, que dali também se extrai o hidrogênio para o processo de fabricação do aço, porém é um hidrogênio sujo, né? É um hidrogênio, se não me engano, é um cinza. Ele pode ser substituído pelo hidrogênio verde, onde vai ter o aço, uma fabricação bem mais limpa do aço. Controle de temperatura, agricultura, fertilizante, né, na agricultura, você pode, a indústria petroquímica para a produção de inúmeros produtos e, como eu disse anteriormente, os combustíveis sintéticos para os transportes aqui em geral. Então, está aí as vantagens do hidrogênio verde. Já falei alguns, né, que não polui o ar, 100% renovável. Isso do hidrogênio verde, tá, gente? É bem importante, porque o hidrogênio existe, ele é muito abundante no mundo e ele não se transforma, você consegue fazer, você precisa de algumas reações, e eu estou especificamente falando da eletrólise, então é hidrogênio verde. O aproveitamento dele, ele é superior em 2 vezes mais energia que, por exemplo, uma gasolina, né? Então, a gasolina tem um poder, uma eficiência aí de 22%, a hidrogênio chega a 40%, 50%, 60%, dependendo da aplicação. Se for utilizado com motores elétricos, então, aí que é bem mais interessante, certo? Porque a poluição realmente é zero. O armazenamento de hidrogênio é extremamente duradouro. Vou dar um exemplo aqui. Quando eu tenho uma energia renovável, seja ela solar ou eólica, você pode armazenar em baterias, certo? As baterias, elas são químicas e o descarte delas é um pouco mais complexo, né? Porque elas são agressivas ao meio ambiente. E ela tem uma vida útil. Uma bateria boa, hoje em dia, uma veicular, ela tem uma garantia de 8 anos. O hidrogênio, você comprime ele e deixa no cilindro, ele vai continuar lá durante anos, da mesma forma que foi armazenado. Então, é muito importante esse item aí, essa observação de vantagem para ele. O elemento extremamente abundante, como eu disse, e, ao contrário do que já li muito, que hidrogênio é perigoso, altamente explosivo, mas também ele é muito leve. Então, ele se dissipa rapidamente, se tornando seguro ao mesmo tempo, né? Então, ao mesmo tempo que você tem algo que, claro, ele pode explodir, pode ter algum tipo de algum problema, né? Mas ele é muito menos agressivo nesse problema, muito menos a chance de acontecer do que um outro elemento que ele fica mais tempo no ar ali naquele local, onde por ele justamente ser leve, né? Ele sobe rapidamente na atmosfera e consegue dissipar. E o que é a eletrólise, né? Muitos aqui já devem lembrar um pouco aí do colégio, não sei se alguns já fizeram essa experiência, mas ou pelo menos viram, né? Onde você coloca simplesmente um cátodo e um anodo, um positivo, uma barra de positivo e negativo dentro de uma água, e começa a ter umas reações, né? Umas bolhas que vão saindo, né? Essas bolhas são justamente o hidrogênio e o oxigênio, é a água que está separando as moléculas de hidrogênio e oxigênio. Então, lembrando aqui, H2O, né, uma de oxigênio, 2 de hidrogênio, então você tem o dobro
da produção de hidrogênio do que do oxigênio. Não vou entrar no detalhe químico aqui dos elétrons circulando e porquê do cátodo e do anodo, mas, enfim, esse é o processo da eletrólise. E a água também é bastante abundante, né? Ela não vai se perder também, porque eu vou transformar em hidrogênio. Hidrogênio eu posso voltar para a água, basta ter o contato com o oxigênio, né? Através de alguns equipamentos também. Então, mais uma vez, 100% renovável, né? Ela não polui e vai se transformar aí em elementos utilizáveis, né, para nós. Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma geração tradicional de um sistema fotovoltaico. Essas plaquinhas aqui são as placas fotovoltaicas. Para quem não conhece, o sol, né, quando elas ficam em contato com o sol, elas geram eletricidade. Essa eletricidade passa por alguns equipamentos e esses equipamentos transformam a eletricidade que é gerada por ela em eletricidade que a gente tem na residência, no comércio, uma eletricidade normatizada, certo? E ela pode ser armazenada em bateria, né? Então, está aqui meu banco de baterias. Essa bateria aqui é o vilão desse sistema fotovoltaico. Tudo aqui é renovável, tudo aqui é aproveitável. A bateria é um pouco mais complexa devido ao seu custo e à sua durabilidade, apesar de que as baterias têm sofrido bastante evolução nos últimos anos, com bastante investimento, né? Principalmente da fábrica de veículos automotores aí elétricos, que é a Tesla. Então, tudo começou com eles aí, com os veículos elétricos, e agora, acredito eu, que o hidrogênio vai chegar nesse ponto. Mas, enfim, onde é que entra o hidrogênio aqui nessa história? Aqui está um processo de geração de energia em corrente contínua, DC, e ela vai passar por um inversor, vai transformar em AC, e aí sim vai chegar aqui neste equipamento, que eu vou falar um pouco mais para frente o que vai ter uma alimentação de água e vai fazer uma separação do oxigênio e do hidrogênio. O hidrogênio está sendo armazenado aqui. Aqui está um sistema onde durante o dia é gerado essa energia e vai gerando esse hidrogênio. É só para dar um exemplo de uma das possibilidades de hidrogênio, porque o sol eu tenho durante o dia, certo? Então, eu tenho essa geração do hidrogênio, geração da energia durante o dia. Mas e à noite? Como é que eu faço? À noite eu não gero nada, mas eu posso usar o hidrogênio para fazer o circuito contrário e aí sim fornecer energia elétrica ininterruptamente. Eu posso gerar durante o dia, armazenar ou consumir, então esse armazenamento eu posso jogar para o consumo. E aqui está o equipamento que fornece, aí, que faz a eletrólise, né? Então, como é que eu tenho ele aqui? Eu tenho aqui nesses tubos a entrada da água. Esse equipamento que é a parte cara, né? Uma das partes caras aí do processo da eletrólise, é por isso que ainda o hidrogênio, não foi completamente disseminado, mas estudos estão evoluindo bastante. Dentro desse equipamento, o que era utilizado para fabricar esse equipamento era tipo ouro e alguns outros elementos aí que eram nobres, né? Então, requer bastante, o custo é bastante elevado, mas que hoje já o ouro, por exemplo, já foi substituído por outro elemento que está sendo tão eficiente quanto ou até mais, tá? Mas aqui existem placas, que é igualzinho, vou voltar aqui um pouco, como se fosse isso daqui condensado. O que acontece aqui? Entre o anodo e o cátodo tem muita resistência. Olha o espaço que tem aqui. Então, se eu coloco eles bem mais próximo, o que acontece aqui, eu diminuo a resistência, aumentando a eficiência do sistema. E aí, sim, entrando água, eles vão passar por todas essas placas aqui e vai sair aqui hidrogênio. E vai sair também oxigênio, talvez um pouco de água devido à reação. Mas essa é um processo da eletrólise em nível industrial. Esse equipamento, o desenho aí não explica bem, mas eles são grandes. Já existem hoje alguns containers que eles são modulares, né? Então você pode colocar dentro de container e levar para algum lugar para a fabricação de hidrogênio, desde que você tenha água, obviamente, né? A água é um elemento que é necessário, é obrigatório para a eletrólise. Bom, eu achei aqui, lá no site da IRENA, nos Estados Unidos,
os investimentos ao longo dos anos. Então, desde 2000 que foi registrados alguns investimentos, até hoje, olha como é interessante, 2019 foi gigantesco o número de projetos, 17 projetos que foram homologados justamente para eletrolisador de hidrogênio, atingindo aqui em 2022 140 megawatts de tamanho de projeto. Então, os projetos realmente estão tomando proporções gigantescas para a geração de hidrogênio. Fazendo uma pesquisa também na internet e entrando em contato, a Alemanha tem planos ambiciosos no consumo, né, do hidrogênio, e o Brasil tem um mega potencial devido ao seu tamanho continental, a sua radiação solar é extremamente favorável, consequentemente, a diminuição do custo do hidrogênio, né, a geração do custo do hidrogênio, assim como é eólico, todas as fontes. Eu falo do solar porque o solar é mais próximo aqui da minha vida, né? Mas o hidrogênio realmente está aí é uma grande oportunidade de investimento e de melhoria do meio ambiente, como diz a Luana aí um pouco atrás. E, por fim, eu tenho alguns desafios, né? O hidrogênio agora precisa ser levado para frente. Eu vivi isso no solar. Eu estou no solar desde 2011. O solar era muito complexo de ser implementado em qualquer posição aqui no Brasil, seja grandes instalações ou instalações residenciais, que são pequenas, né? Então, o custo, a produção industrial do módulo fotovoltaico, ela avançou muito. Acredito que o hidrogênio também esteja nesse caminho, como a gente viu no gráfico anterior, então tem aí a redução de custo. Mas a redução de custo, eu quero deixar aqui, fazer até um paralelo com o Covid, né? Por que esse paralelo? Eu fiquei pensando, estudando bastante sobre hidrogênio, se não polui o ar, quantas pessoas morreram nessa pandemia que a gente teve, que já tinha problema respiratório devido à poluição que a gente tem. Então, qual é o custo da vida humana para a redução dessa poluição que a gente vive, certo? Então, a redução de custo, acredito eu, que está num caminho muito avançado e a forma que ela é encarada hoje, principalmente na Europa, pela cultura dos europeus, acredito que a Alemanha encabeçando bastante esses investimentos em compra de hidrogênio, o desenvolvimento do hidrogênio se torna mais fácil. Assim como foi no solar, a Alemanha também foi a número 1 por muitos anos, né, na utilização de energia limpa. Implementação em massa, a gente vai ter custos de distribuição, custos de armazenamento, compressão, porque o hidrogênio, por ele ser muito leve, é muito difícil de comprimir, certo? Transformar ele, deixar ele em gás, transformar em líquido, postos de abastecimento de veículos de hidrogênio, e a produção on-site. Hoje já existem, aqui no Brasil, inclusive, tá? Algumas empresas já possuem esse container que eu comentei anteriormente, que você leva para o local e você produz hidrogênio no local. Quantos mais containers você mais produção de hidrogênio você vai conseguir, certo? A certificação verde, o que eu considero certificação verde? Porque a produção de hidrogênio eu posso conseguir, né, de várias maneiras, como foi dito anteriormente, mas eu preciso de uma empresa que garanta que aquele hidrogênio realmente tem uma origem verde, como se fosse um produto orgânico, certo? O que me garante que não teve nenhum agrotóxico naquele produto que eu estou consumindo? Eu preciso de um selo que tenha alguém que faça uma inspeção no local que garanta que aquele produto ele não é contaminado, assim como o hidrogênio também ele foi de produção verde. O incentivo, eu acredito que está acontecendo agora, né? Eu acho que vai ser falado aí sobre a chamada que teve do governo sobre o estudo do hidrogênio, e uma concorrência tecnológica. Não concorrência tecnológica entre os produtores de hidrogênio, mas entre tecnologias concorrentes, como, por exemplo, a bateria. A bateria também vem evoluído, que utiliza outros químicos, né, e outro tipo de coisa, mas ela também evolui para tentar durar mais, ser mais barata e também agredir menos ao meio ambiente. Então, acho que esses são os desafios principais, existem vários outros, com certeza, mas esses são os principais do hidrogênio. Então, é sensacional o hidrogênio verde, a produção, o que ele é e o que ele pode gerar para todos nós.
por fim, isso aqui a Bloomberg lançou esse gráfico aqui, uma projeção em 2050 do custo de hidrogênio de fontes renováveis. Eu falei que é um bom investimento, né, que hidrogênio vai ser a bola da vez, talvez, assim, para frente, vale a pena deixar no radar, que o Brasil tem um grande potencial e está aí. Brasil tendo o menor custo de produção de hidrogênio verde em 2050. Espero que chegamos lá em 2050 rapidamente, com esse custo que está aí realmente bastante competitivo. A chance da gente atingir esse valor, poder exportar para qualquer lugar do mundo, se torna bastante promissora. É isso. Espero que tenham gostado. Espero que qualquer dúvida que vocês tiverem, podem falar. Vai ser um prazer poder atendê-los. Obrigada, André, pela sua apresentação, muito rica, né? Embora o tempo curto que a gente tem, foi extremamente proveitoso, com certeza, para todo mundo, né? E trazer também que o Brasil não só, né, levar essa commodity para fora, mas também usar internamente, né? Que seria, né, aí bastante promissor. Mas muito obrigada pela sua contribuição. Eu vou passar a palavra, então, para a Bárbara. Bárbara, com você. Obrigada. Obrigada, Luana. Todas as pessoas que estão aqui com a gente hoje, na pessoa da Luana, que tão gentilmente organizou e convidou a gente para estar nesse evento hoje. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. Eu vou compartilhar minha tela também. E acho que vou falar um pouquinho de contexto, realmente, sobre essa questão, um pouco do que a Luana contextualizou também, de transição energética, mas também vou puxar um pouquinho sobre o que a gente tem visto em termos de desenvolvimento de matriz no mundo. Então, esse é um tema que é super caro para mim, é super importante, porque, enfim, eu não vou me apresentar, a Luana já me apresentou, mas além, né, eu falo que eu entrei no mundo da energia por causa do mundo das mudanças climáticas, que foi, na verdade, onde eu comecei minha carreira e até muito recentemente eu também tive, né, em várias oportunidades, o prazer e a honra de participar aí da delegação brasileira das negociações do clima. Então, é um tema que, de fato, eu tenho acompanhado bastante de perto. Eu acho que quando a gente olha para essa questão de transição energética ou a vinda de uma nova vertente para a produção de energia de maneira geral, a gente sempre tem que olhar, e isso inclusive é um gráfico que eu retirei, né, do Plano Nacional de Energia, no PNE 2050, para diversas vertentes que influenciam a forma como o nosso setor se estrutura. Então, por muito tempo, a gente teve uma construção de um setor elétrico, mas também energético, que era guiado com base, de fato, somente numa decisão do governo. Então, um movimento um pouco unilateral, né? O governo decidia, orientava aí o que seria tendência, o que seria, de fato, de fonte, aí, de tecnologia que viria, e aí, depois disso, com base nisso, o setor privado ou o setor aí tecnológico acabava se desenvolvendo. Isso está mudando. Então, a gente já tem aí, efetivamente, algum tempo que essas mudanças todas, ou que o setor elétrico, ele tem sofrido muito mais um movimento de simbiose, em que ele recebe influências de outros setores e de outros segmentos, e essas influências, elas acabam moldando a forma como o setor se desenvolve. E aí, dentro dessas influências, né, a gente tem que pensar nessa questão de uma descentralização, por exemplo, na questão da descarbonização, a questão das mudanças climáticas, a transição energética. No caso do Brasil, né, um plano antigo que se tem de uma maior integração energética sul-americana, as inovações que a gente tem em termos de pesquisa, desenvolvimento e inovação, e aí acho que o tema do hidrogênio está super conectado a isso. E também aí acho que vale destaque a questão do comportamento do consumidor especificamente. Então, cada vez mais, o comportamento do consumidor de energia vai moldar o desenvolvimento do setor elétrico. E acho que num contexto em que a gente tem que uma sociedade ela tem cada vez mais revisto os seus valores e revisto as suas preferências, essa é uma tendência que, de fato, é bastante importante. Então, tanto que a visão como o nosso governo hoje enxerga isso, ou enxerga o desenvolvimento do setor energético brasileiro,
é que a gente basicamente vai ter 3 vertentes alimentadoras, que é a preferência do consumidor para um consumo, qual que é a infraestrutura que a gente tem para viabilizar aquele tipo de setor ou aquele tipo de desenvolvimento, depois como é que o mercado está se organizando para fazer aquilo acontecer e como é que a regulação ajuda, e aí isso tudo acaba gerando novos modelos de negócio, a entrada de novos agentes e, por sua vez, acaba retroalimentando novas mudanças de comportamento de consumidor. Então, o ciclo, na visão do governo, o ciclo de planejamento, ele tende cada vez mais a seguir essa frente aqui ou essa vertente, tá? E aí, quando a gente pega, então, essas questões transversais, uma questão transversal muito importante, né, que foi muito bem colocada pela Luana, de fato, é a questão das mudanças climáticas, né? Então, esse aqui é um gráfico aqui que a Luana mostrou, mas só a gente vindo ele de outra perspectiva, né? Efetivamente, como é que a gente teve um aumento das emissões globais de gases de efeito estufa, conforme a gente aumentou também o uso dos nossos combustíveis fósseis. Então, uma relação aí bastante diretamente aí proporcional. E para tentar resolver todos esses desafios, os países acabaram firmando aí ou renovando o que antigamente era o Protocolo de Quioto e agora é o Acordo de Paris, efetivamente em 2015. E esse Acordo de Paris, ele é muito importante porque ele tem três grandes pontos que eu gosto de destacar nele. O primeiro é uma meta de a gente atingir uma neutralidade de carbono até 2050, e aqui eu já quero destacar que, na minha leitura, neutralidade de carbono é um termo bastante perigoso, porque não significa reduzir as emissões de CO2, né? Significa que o saldo tem que ser zero. Então, isso permite, por exemplo, mecanismos de compensação, por exemplo, reflorestamento, tecnologias de captura de carbono. Então, ou seja, né, acaba permitindo que a gente continue o caminho de desenvolvimento que a gente está hoje, mas fazendo aí alguns remendos ao longo dessa trajetória. E um outro ponto importante é que o Acordo de Paris, ele expressamente fala da importância da gente acelerar o desenvolvimento e a inserção das renováveis, e ele tem uma coisa que eu gosto muito, que é o mecanismo de ambição. Então, o mecanismo de ambição significa que a cada 5 anos os países têm que necessariamente submeter metas mais ambiciosas do que as metas submetidas nos 5 anos anteriores. E é um ponto aí, por exemplo, em que o Brasil, 2020 foi um ano em que a gente terminou um ciclo, né, de 5 anos, e perante a sociedade internacional, por exemplo, o Brasil falhou em cumprir, digamos assim, a sua parte desse mecanismo de ambição. Então, esse é um ponto importante. Mas outro ponto muito importante, gente, é que na busca por tentar chegar ou tentar atingir esse acordo e as metas desse acordo, invariavelmente, a gente tem caminhado para uma sociedade que se eletrifica, né? Então, a forma mais fácil como os países, e eu não estou dizendo que é realmente fácil, tá? Mas a forma mais simples que os países têm buscado de reduzir as emissões de CO2 é eletrificando a maior parte dos setores possíveis e aí buscando, então, alternativas para a produção de eletricidade que seja renovável, né? Então, esse é um contexto de mundo muito importante. E essa ambição do Acordo de Paris, ela tem se traduzido em compromissos de partes que não são partes da ONU, não são agentes ONU, não estão submetidas ao Acordo de Paris, mas estão submetidas, por exemplo, a uma mudança de consciência, a uma mudança de perfil de consumo, né? Então, a gente teve aí, ao longo dos últimos anos, por exemplo, diversas empresas, inclusive, né, por exemplo, a RWE e a própria Shell, que são empresas que na Holanda elas são ou empresas de carvão ou empresas de petróleo, então com compromissos de fato referentes aí, né, ou a 100% renováveis, ou a uma redução de carbono, ou é uma mudança na matriz de investimento. E eu até diria que para todo esse movimento que a gente está olhando, a mudança da matriz de investimento é uma das mais relevantes na minha visão. Por quê? Porque isso significa também que existe dinheiro disponível no mercado nacional, mas sobretudo internacionalmente, para financiar projetos que se disponham a desenvolver tecnologias ou a testar tecnologias que possam contribuir de fato com essa luta contra as mudanças climáticas. E a gente tem sentido muito isso, essa aceleração de fato nesses recursos e nessas possibilidades para quem está disposto, digamos assim, né, a trilhar esse caminho
e a buscar o desenvolvimento desses projetos de maneira geral. Quando a gente olha, então, né, para todo esse contexto e para o mercado de renováveis no mundo, a gente percebe que o Brasil ele tem um patamar, ou ele tem um papel muito significativo, né? Assim, então, tanto se a gente pegar renováveis de maneira geral, mas aí depois olhando mais especificamente para a hidrelétrica e para a biomassa, o Brasil está no top 3. Né? E aí, se a gente ampliar para o top 10, a gente entra com a eólica, mas a solar, de fato, ainda é a fonte que a gente mais precisa se desenvolver enquanto país, para a gente conseguir subir nosso lugar no ranking perto do que tem sido feito por outros países, em termos aí de capacidade agregada na matriz desses países por essas fontes, tá? Então, mas acho que de qualquer forma isso demonstra a relevância que a gente tem no Brasil num cenário de energias renováveis. E essa relevância num cenário internacional, ela também se traduz num cenário nacional. Né? Quando a gente olha para a matriz elétrica brasileira, a gente olha aí efetivamente para um país que tem uma matriz que é predominantemente renovável. E eu não estou falando predominantemente 50%. Né? Se a gente somar, a gente vai perceber que mais de 70% da matriz elétrica brasileira ela é, de fato, uma matriz renovável. E o Brasil é o 9º maior mercado, aliás, é o maior mercado de energia elétrica da América Latina e o 9º maior mercado do mundo de energia elétrica. Então, por que eu estou falando isso, gente? Porque o que acontece aqui tem muita relevância em discussões globais de energia elétrica e de energia de maneira geral, porque nós somos um mercado muito importante. Então, queira o governo ou não, por exemplo, e o governo tem querido, mas queira o governo ou não, o Brasil é um player muito significativo nesse setor como um todo de renováveis e no setor elétrico de uma maneira geral. Mas aqui eu já quero colocar um pouco, talvez um pouco uma provocação para quem está ouvindo a gente, e até quero depois ouvir também a visão da Luana, a visão do André sobre isso. Eu particularmente, pessoalmente, tenho um pouco de descrença de que o Brasil vai desenvolver o hidrogênio para uso próprio. Eu acredito muito que a gente vai investir nessa tecnologia para exportação, né, para países vizinhos, alguma coisa assim. Mas eu tenho um pouco de descrença de que essa tecnologia no curto prazo, e aí, gente, como a gente está falando de setor elétrico, né, curto prazo é 20 anos, de que no curto prazo essa tecnologia vai ter muito espaço na matriz brasileira. Por quê? Porque a gente não tem uma faca no pescoço, né? E aí, assim, por que eu estou dizendo que a gente não tem uma faca no pescoço? Porque é muito comum, e até passando, né, um pouco da experiência aí nessas negociações internacionais, que como o Brasil tem uma matriz muito renovável, a gente acaba usando isso como uma posição de comodismo para não inovar internamente na nossa própria matriz. Né? Então, assim, eu não preciso fazer compromissos tão ambiciosos porque eu já tenho uma matriz renovável. Olha para a Alemanha, tipo, você está querendo falar de mim, sabe? Olha para os Estados Unidos, assim, shale gas na veia, né? Assim, então, e aí você está querendo falar de mim? Então, a gente usa muito essa posição. Então, eu tenho um pouco de descrença de que essas novas tecnologias vão ser inseridas na matriz brasileira de forma grande num curto horizonte de tempo para o setor. Mas eu acredito, sim, que a gente vai desenvolver essas tecnologias para fins de liderança. E aí eu acho que, de certa forma, é por isso também que é bom, por exemplo, a gente estar num governo que tem uma característica muito forte desse nacionalismo. Porque é um governo em que o desenvolvimento dessas tecnologias próprias pesa muito. Né? Então, por exemplo, quando a gente olha aqui, fazendo um contexto, né, que eu vou chegar um pouco mais para frente, na diretriz do Ministério de Minas e Energia para que a gente desenvolva um programa de hidrogênio, na minha leitura tem muito a ver com a gente dominar essa tecnologia nacionalmente. Muito mais do que uma necessidade que o Brasil enfrenta de descarbonizar, como é o caso, por exemplo, da Alemanha e de outros países da Europa. E eu não quero fazer um juízo de valor, porque eu acho que se a gente chegar lá, tá valendo. Né? Assim, se a gente conseguir chegar, sair do outro lado, desenvolver a tecnologia, dominar isso aqui nacionalmente, nacional e internacionalmente, é muito positivo para o país e para o desenvolvimento do setor como um todo. Mas eu acho que
o que guia a gente, o que move, digamos assim, a gente nesse desenvolvimento é diferente do que move outros países. E entender isso é importante porque, sem dúvida alguma, vai influenciar o contorno da política pública que a gente vai ter nesse sentido. Aqui, só pegando, né, a gente viu um pouquinho dessa composição, e quando a gente fala, né, que eu comentei com vocês que a tendência no mundo é eletrificar para conseguir descarbonizar, né? Então, a previsão que a gente tem, de fato, é que a gente vai ter um aumento de 60% no crescimento da demanda global por eletricidade, exatamente vindo dessa maior facilidade para descarbonizar a matriz em virtude da eletrificação. E aí a solar e a eólica, elas ganham aí disparado, elas ganham uma possibilidade disparada no desenvolvimento aí, de fato, no atendimento a essa necessidade. E fazendo um link um pouco com o que o André colocou, né, sobre o Covid e sobre essas questões na pandemia, acho que tem 2 pontos importantes, né? Um é, a tecnologia está chegando, né? Tanto que nesse aumento aqui de 60% da demanda em eletricidade global, 11,5% vai vir de carros elétricos. Então, realmente ganho, mas hoje, gente, carro elétrico nem aparece, sim, no gráfico de demanda de energia elétrica mundo, não aparece. Então, assim, isso mostra o quanto que é uma tecnologia que vai ganhar mais expressividade. Mas o outro ponto aqui, e isso aqui tem mais a ver com a pandemia que eu comentei, é que se a gente pegar os principais pacotes de recuperação no mundo que a gente teve em virtude da pandemia, a gente teve mais ou menos o compromisso de direcionar de diversos países $1 trilhão durante os próximos 3 anos, começou esse ano, tá, gente? Então, assim, durante os próximos 3 anos, para eletricidade renovável, eficiência energética e outras formas de otimizar a descarbonização por meio do setor elétrico, que seria, por exemplo, bateria, seria aí, eventualmente, novas tecnologias. Então, ou seja, tem muito recurso entrando para acelerar exatamente essa transição, e isso vai ser refletido, né? E aí, quando a gente olha, então, para a fonte solar, por exemplo, ela, junto com a eólica, tem um papel muito importante, porque se a gente pegar o custo nivelado, né? O que é o custo nivelado, gente? Eu sou advogada, que eu fico me metendo a falar de economia e me metendo a falar de engenharia, tá, gente? Mas eu tô aqui, tô batalhando esse CREA. Então, o custo nivelado é basicamente a gente calcular quanto que custa produzir cada quilowatt-hora de energia de uma usina ao longo de, considerando todos os custos dela e considerando toda a vida útil daquele empreendimento. E é uma métrica muito usada internacionalmente, exatamente para a gente conseguir comparar banana com maçã, né? Então, para comparar banana com maçã, a gente faz a salada de fruta, e aí a salada de fruta é o custo nivelado aí de cada uma dessas fontes. Então, se a gente pega esse custo nivelado e o comportamento dele ao longo dos últimos anos, o que a gente tem que é muito interessante? A solar e a eólica tiveram a maior queda de preço analisada no período de 2009 e 2017, e isso não é novidade, né? Basta a gente olhar para os leilões que a gente teve no Brasil, né? A gente teve um leilão, tem 2 sextas-feiras, né? 15 dias concluído, um A-4 e um A-5, em que a gente teve projetos de solar contratados a mais ou menos R$130 o megawatt-hora. Antes desse leilão, em 2019, projetos solar contratados a R$64 o megawatt-hora. Então, que colocou até esse leilão de 2019 o Brasil num dos patamares de custo mais baixo do mundo para solar, assim, em termos de leilão, energia sendo vendida em leilão. E a gente tem também uma outra tendência que é bastante interessante, que é o custo, né? Essa mesma métrica para solar e para hidrelétrica cresceu. Então, cresceu 21% para nuclear, desculpa, para solar não, para nuclear. Cresceu 21% para nuclear e cresceu 9% para hidrelétrica. E isso muito por causa da internalização de alguns custos, como restrição de material, de mão de obra, mas também alguns custos aí que acabam sendo sociais e ambientais. E aí, no meio desse cenário de queda de custo, cada vez mais forte também a projeção de entrada aí de, por exemplo, de outras tecnologias, como a questão mesmo das baterias, que tem tido uma queda de preço também acentuada, né? 85% de redução de preço na tecnologia da bateria de íon de lítio desde 2010. E essa queda de custo, gente, é essencial para essa queda de custo de solar e eólica, é essencial para a discussão efetivamente do hidrogênio, né? Por quê? Porque o André começou a tocar, né? Falou um pouco disso realmente, aliás, falou bastante disso, mas falou das nomenclaturas.
hidrogênio não significa que o hidrogênio é limpo por si só. E eu vejo muita gente com essa perspectiva, né, de que todo hidrogênio é limpo. E não é. E hoje a gente já tem hidrogênio sendo produzido, mas majoritariamente de fontes fósseis, né? Então, tendo essas fontes fósseis como parâmetro, né? Então, aqui é a classificação dos hidrogênios que a gente tem de acordo com a forma ou com a fonte com as quais eles são produzidos, né? Então, o verde, de fato, é eólica e solar, especialmente. A gente tem o musgo, né, que o André comentou, que é o da biomassa, mas o preto e o marrom aí, por exemplo, que são de carvão, ou então o cinza de gás natural. E o que é importante a gente ter em mente nessa queda de preço de solar e eólica é que ela está diretamente atrelada à competitividade de produção, por exemplo, de hidrogênio a partir dessas fontes, né? Então, isso daqui é um estudo também que foi feito pela Agência Internacional de Energias Renováveis, a IRENA, e basicamente o que ele mostra, né, assim, a linhazinha marrom o caso médio, a linha pontilhada é o caso médio, né, marrom de eólica e azul de solar, o caso médio. A linha constante, né, mais forte, azul, é o melhor caso para solar, e a verde, o melhor caso para eólica. E esse tracejado que vocês estão vendo aqui, esse achurado aqui em cinza, é o custo de produção de hidrogênio com fósseis. Então, se a gente olhar para isso, o que esse gráfico está dizendo para a gente? Que hoje ainda é mais barato para os países produzirem hidrogênio a partir de fontes fósseis do que produzirem hidrogênio a partir de fontes renováveis, né? E aí, que se a gente olhar no melhor caso, né, a competitividade do hidrogênio a partir de fontes renováveis vai vir a partir de mais ou menos em 2025, e que se a gente olhar aí no caso médio, que é o caso que vai representar todos os países, essa competitividade só começa a vir em 2035. Ou seja, a gente vai precisar ter mecanismos de pesquisa e desenvolvimento e de política pública que consigam fazer essa barrinha aqui do caso médio chegar mais para cá, né? Então, acelerar, de fato, essa competitividade. Mas isso daqui é numa escala mundo, né, gente? No países que têm um custo mais baixo de produção de solar e eólica, sem dúvida alguma, a gente consegue chegar mais perto, de novo, no melhor caso aqui. Então, potencialmente, no Brasil, por exemplo, a gente poderia já conseguir ter uma produção de hidrogênio bastante competitiva, num horizonte aí de menos de 10 anos, vindo aí efetivamente de fonte solar e eólica. Então, quando a gente desenvolve a indústria de solar ou quando a gente desenvolve a indústria de eólica, a gente está também, por tabela, ajudando a desenvolver essa vertente, efetivamente, aqui de tecnológica que a gente pode ter no nosso país. E aí, uma outra coisa, né, que veio para ajudar a desenvolver essa vertente tecnológica é, efetivamente, a resolução número 6 de 2021, que é do dia 20 de abril desse ano, do Conselho Nacional de Política Energética. O Conselho é a cúpula do setor energético brasileiro, e eles determinaram que em 60 dias o Ministério de Minas e Energia deveria apresentar, submeter ao Conselho o Programa Nacional de Hidrogênio. Ainda não foi submetido, tá, gente? O prazo está atrasado. Até semana passada, o Ministério ainda estava realizando reuniões com diversos players do setor para discutir o desenvolvimento desse programa, mas fato é que, de acordo com a EPE, o programa vai ter 6 eixos principais, né? Então, um eixo que é o de fortalecimento das bases tecnológicas, e, de novo, isso daqui vai ter que envolver o fortalecimento das renováveis que vão estar aqui diretamente relacionadas, a capacitação de pessoas. Então, a gente está falando de novas oportunidades dentro do setor elétrico, incluir esse hidrogênio dentro do planejamento energético brasileiro, né, gente? Porque isso daqui é um desejo do governo, mas ele não está incluído em planejamento. O que significa incluir em planejamento, por exemplo? Prever leilão para contratação de hidrogênio, prever desenvolvimento de política pública para estimular a substituição de alguns usos de energia para usos que venham do hidrogênio. O eixo 4, o arcabouço legal e regulatório, então, em desenvolvimento para isso, né? Hoje a gente não tem nada, nenhum tipo de norma específico para o hidrogênio no Brasil, né? O que a gente tem a maioria das nossas resoluções e leis, elas tratam de renováveis em geral. E aí, por renováveis em geral, o hidrogênio a partir de renováveis poderia estar incluído nela.
mas ele não consegue, por exemplo, fazer uso de mecanismos específicos ou de programas específicos de incentivo que a gente tem hoje. Seja o desconto, por exemplo, para o uso do fio para essas usinas, seja, por exemplo, o PROINFA, que é um programa de desenvolvimento que a gente tem aqui, que está fazendo aniversário no país. Então, a gente não consegue contemplar porque esses são instrumentos regulatórios que citam fontes específicas, né, que acaba sendo sempre o perigo aí da gente querer ser mais específico possível. E aí o eixo 5, o fomento do crescimento do mercado da competitividade, e o eixo 6, a cooperação internacional. Uma coisa que eu achei bastante interessante é que nessa resolução, apesar de não ser um dos eixos do programa, né, na exposição de motivos da resolução, o Conselho Nacional de Política Energética deixa claro que um dos objetivos é que esse programa ajude a colocar o Brasil como um dos países líderes na transição energética mundial. Então, eu diria, de fato, que a gente tem tudo para ocupar esse lugar e, honestamente, é uma vergonha que a gente ainda não o ocupe. Então, quiçá aí com o desenvolvimento desse programa, que deve vir ao longo aí dos próximos... Eu acho que no segundo semestre agora sai publicado o que vai ser esse Programa Nacional de Hidrogênio, então, mas quiçá com isso a gente consiga, de fato, galgar um pouco de alguns degraus aí nesse cenário mundial enquanto país. Era isso que eu queria compartilhar com vocês. Eu sei que eu não falei muito de arcabouço regulatório, mas é porque ele não tem. Mas espero que eu tenha conseguido complementar um pouco aí também da excelente apresentação que já tinha sido feita pelo André. Obrigada, gente. Obrigada, Bárbara, pela sua contribuição. Realmente, assim como a do André, extremamente rica. Acho que, infelizmente, respondendo a sua pergunta, possivelmente o Brasil ele vai dar prioridade à exportação, faz parte da nossa história, e como politicamente você também bem colocou, acho que o interesse ali não deve ser esse, principalmente a curto prazo, a curto e médio prazo. A gente tem, também quando sai essa regulação toda, a questão de qual agência vai, de fato, regular, existe algumas... Não sei qual que é a sua opinião sobre isso, não sei se você quer se manifestar. A gente, nós temos aqui 3 minutinhos antes da gente encerrar. Fica à disposição, agradeço todo mundo. As dúvidas também, quem tiver pode mandar pelo chat. E a gente responde na sequência. Infelizmente, a gente vai ter que encerrar daqui a uns 3 minutinhos. Se você quiser só complementar essa parte da agência, qual a sua opinião? Sobre a opinião sobre a agência, Luana, eu acho que vai depender. Excelente, né, gente? Tudo que advogado não sabe responder, a gente fala que depende. Maravilhoso ser advogado por causa disso. Tá tudo certo, é isso mesmo. Até sei, assim, nunca nada é taxativo. Mas por que eu acho que depende? Porque como o hidrogênio é uma tecnologia que tem usos múltiplos e pode aí, de fato, vir de fontes diversas, eu acho que vai ter um pedaço dele, por exemplo, que pode cair dentro da ANP, a Agência Nacional de Petróleo e Gás, por exemplo, que vier dessa fonte. E vale lembrar, tá, gente? Eu acho que é muito importante a gente ficar atento a esse programa do governo, porque a gente também está no governo que está puxando muito a indústria do gás. Então, para esse programa de hidrogênio vir baseado aí, lastreado em gás, 2 palitos. Então, acho que ele pode cair dentro da ANP para o que for gás, mas eu acho que o uso enquanto eletricidade vai ficar dentro da ANEEL, mas não de forma... Não vejo a ANEEL editando resolução específica de hidrogênio. Eu acho que vai cair, por exemplo, dentro de projeto híbrido, dentro de contratação de leilão, usos e obrigações de rede. Então, acho que vai estar nessa esfera. Mas acho que a gente vai ter um tempo ainda para isso acontecer. Assim, acho que esse ano a gente ainda fica dentro do âmbito do Ministério de Minas e Energia mesmo, com esse cenário mais estratégico. Tá ótimo. Bárbara, obrigada. André, você quer complementar alguma coisa para a gente finalizar? Rapidamente, vou tentar ser breve, mas é porque o assunto aí eu gostaria de falar bem mais. Eu acho que o mundo está numa tendência assim, de empresas privadas começar a superar governos. Quiçá países, Então, também acredito que demandas de fora do Brasil vão puxar essa tecnologia e geração no Brasil. Então, eu vejo muita informação sobre oportunidade de investimento em hidrogênio, de geração de hidrogênio verde no Brasil, mas para ser consumido em outros países. Não deixa de ser uma oportunidade,
O mundo é assim, né? Então, produz alguma coisa em algum lugar, a matéria-prima é de outro. E uma frase que eu escutei há muito tempo atrás numa dessas feiras, de um rapaz muito inteligente, falava 5 línguas, ele fala que lá fora eles concordam que o Brasil é o país do futuro, e sempre será. Então, sempre foi assim, a gente exporta tudo que a gente tem, é produzido lá fora e depois a gente consome de volta. Mas acho que acaba que o mundo sendo beneficiado, o Brasil também é. Então, acaba que volta para a gente de alguma forma, né? Perfeito, André. Muito obrigado a todos. Então, meu contato está no chat. Se alguém, né, quiser complementar depois, fazer alguma pergunta, eu encaminho a Bárbara ou a André. Então, boa noite a todos. Obrigada pela participação de todo mundo e até a próxima reunião. Obrigado, boa noite. Obrigada. Boa noite. Obrigada, Bárbara. Obrigada. Obrigado, boa noite.